nosso cérebro, ele não é uma massa toda só. Ele tem partes. E existe dentro do nosso cérebro algo chamado caminho da recompensa. Os cientistas descobriram como que o cérebro funciona, estão descobrindo cada vez mais. Claro que ainda não se sabe totalmente, mas aqui no meio da cabeça existe o núcleo accumbens. O caminho da recompensa, ele começa no núcleo accumbens, passa pela área tegmental ventral e chega até o córtex pré-frontal, que é aqui atrás da testa. E o que os cientistas descobriram foi o seguinte, que tanto o prazer como o sofrimento, eles se encontram na mesma área. Então o que acontece? O prazer e o sofrimento, eles são como uma gangorra. Quando nós sentimos prazer, não sentimos sofrimento. Quando nós sentimos sofrimento, não sentimos prazer. Apesar que alguns sentimentos, por exemplo, a pimenta, que arde, que é ardida, mas também é um prazer de comer, algumas coisas nós sentimos ao mesmo tempo sofrimento e prazer. Então, o que acontece? O que os cientistas descobriram? Que quando nós temos muito prazer, exagerado, demais, o nosso organismo faz um processo que se chama homeostase. A homeostase é o processo que cada organismo vivo faz para se manter em equilíbrio. Então, quando nós sentimos muito prazer, por exemplo, o organismo, o nosso cérebro, o nosso organismo, ele entram processos poderosíssimos para para nos mantermos em equilíbrio. Então, um prazer exagerado, um vício, por exemplo, um vício na internet, um vício em pornografia, um vício em sexo e comida, em jogos de azar, em substâncias, em jogos de computador, quando nós passamos por esse processo, o que acontece? Muita raiva, né? Podemos ser viciados em emoções. Existe um documentário que chama Quem Somos Nós? Fala muito sobre isso. Como funciona o nosso organismo. O cérebro manda peptídeos e cada célula do nosso corpo, ela fica preparada para uma situação. E essa gangorra, o que acontece? Quando sentimos muito prazer, esses mecanismos poderosíssimos entram em ação. E o que acontece é que depois desse prazer, nós acabamos sentindo um sofrimento. Acabei de cometer uma gafe, andando pela esquerda devagar, não, vai pela direita, perdão, sinalzinho de luz para pedir desculpa. O nosso cérebro, esses mecanismos poderosíssimos entram em ação. Então, quando sentimos muito prazer, um excesso de dopamina, a dopamina é a moeda universal que os cientistas usam para dizer se sentimos prazer ou não. Então, muito prazer depois gera um sofrimento. Então, a doutora Anna Lembke, no seu livro Nação Dopamina, fala sobre isso. Ela é chefe da clínica lá de Stanford, de duplo diagnóstico. Ela é professora de medicina de adicção na Faculdade de Medicina de Stanford. Tem mais de 100 estudos publicados e revisados por seus pares. Tem prêmios pela excelência no atendimento, no tratamento de pessoas com adicção. E ela conta várias experiências, inclusive no livro, sobre pessoas com adicções, inclusive a sua própria, que era um vício de leituras em leituras superficiais, que ela começou a ler e exageradamente. Então, o que ela recomenda, por exemplo? Resumindo tudo, precisamos ter prazer nas coisas simples da vida.
sem excessos. Prazer em conversar com um amigo, em sentar para comer com uma pessoa que você se sente bem, olhar a natureza, sentir o vento no rosto, fazer alguma coisa que se goste, uma atividade que traga satisfação. E algumas outras coisas, por exemplo, banho gelado, porque o banho gelado é um sofrimento. E a partir do momento que o organismo, como o prazer, o organismo faz a homeostase para equilibrar e depois acaba o prazer, vem o sofrimento. Com o sofrimento, por exemplo, do banho gelado, e tem pessoas que fazem isso cotidianamente como atividade, entram na água gelada e tudo mais. O organismo, esses mecanismos do nosso organismo entram em ação também para fazer a homeostase, e a gente sai do banho gelado, quer dizer, acaba o sofrimento, vem uma sensação boa e ela perdura. Então existem coisas para se fazer para que a gente viva melhor. A ciência está aí, estão sendo feitas descobertas enormes a respeito do cérebro, de como funcionamos e de como podemos viver melhor. Basta a gente pesquisar, ou como se diz aqui em Portugal, investigar.